Olá, tudo bem? Eu sou a Lu Lopes, sou professora de pintura em porcelana, ministro aulas aqui no SESI Minas e hoje eu vou passar para vocês uma técnica de pintura em porcelana. Então, pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma técnica diferenciada da pintura em porcelana. É um prato e o que eu fiz? Eu esbati com mix Yellow, que são tintas em pó, com copaíba. Empastei com copaíba, passei no pincel, fui pincelando, depois esbati com esponjinha, tá? A gente faz uma boneca para não ficar marcado e esbate com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Depois de esbatido de todo por igual, eu levei para uma queima de 780 graus, que é o forno próprio para pintura em porcelana. E a queima é 780 graus. Agora nós vamos fazer o desenho. Também é um lápis especial, que é o estábilo próprio para porcelana, ou seja, você pode riscar a porcelana que na queima ele também some, não marca, e tem que ser sempre o lápis apropriado para a pintura em porcelana. Então, nesse momento, depois dessa queima, do prato já está preparado, eu vou fazer um desenho, eu vou elaborar uma composição de hibiscos, de folhas e frutas. Mas tem muita gente que me pergunta, mas eu não sei desenhar. E não precisa, você não precisa saber desenhar. Você pega o papel vegetal, faz o risco com o próprio lápis da porcelana, faz o risco, aperta e depois você vira e tira o risco. Ou então você pode fazer o carbono, o seu carbono, com o próprio lápis de porcelana. E esse carbono, gente, dura o resto da vida se você tiver cuidado. Você vem, risca ele todo com o lápis, bem riscadinho, bem por igual. Ó, vou fazer um pedacinho só para demonstrar para vocês. Tá feito o carbono. Eu vou tirar o excesso do lápis, tá? E se eu quiser riscar, eu venho aqui e é só riscar, ó. Saiu, fica clarinho, delicado, mas dá para você ver o desenho. Então não tem necessidade de saber desenhar, né? E como na pintura em porcelana também é muito livre, o desenho eu vou te basear nesse aqui, mas eu vou modificá-lo. Nós não precisamos de copiar, nós podemos fazer no nosso modo, no nosso jeito. Ah, eu quero mais folhas ou eu quero menos folhas, isso aí vai depender da sua liberdade. Isso é uma liberdade de expressão dentro da arte, é muito bom isso. Então, eu escolhi uma composição de folhas de uva e alguns hibiscos e umas folhinhas também. Eu vou partir do princípio de fazer um pouquinho diferente, né? E a gente vai elaborar esse desenho, tá? O bom, gente, é que, olha, eu gosto de fazer o desenho bem levinho, de pegar, porque o lápis pega muito bem, tá vendo? O lápis pega muito bem, então você pode fazer a sua composição bem leve, né? E outra, errou, não gostei, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Não tem borracha para apagar na porcelana, mas tem um paninho ou o papel toalha, ó, apaguei tudo, não fica marca nenhuma. E o lápis também sai na queima, mas não é bom a gente ficar embolando uma composição para não confundir depois. Então vim aqui, vou fazer a folha, né? É uma folha dobrada que eu acho bem interessante, né? É uma folha simples. E aí depois a gente vai passar um desenho mais simplificadinho aqui, né? Com algumas folhinhas também para elas. E é bom também, né? Que vocês vão aprender folhinhas
tanto a folha de uva quanto a folha comum. Lembrando, gente, que aqui esse amarelo já foi queimado, então não tem problema você colocar, né, o lápis, sobrepor a tinta e qualquer outra coisa, tá bom? Ó, é um desenho, é um esboço. Você não precisa detalhar o desenho. Aqui tem nervuras da folha. Você vai fazer isso enquanto estiver pintando. Então é bom, é interessante isso. E voltando a lembrar, não sabe desenhar ou não quer, aí às vezes até eu mesmo tiro o risco. Vou desenhar, não, vou fazer tirando o risco. Não tem problema nenhum, tá? E aí eu vou, olha, não tem folha aqui, tá vendo? Mas eu vou criar umas folhas aqui que eu acho que vai ficar muito bonito. E também poderia ser feito só no meio do prato, mas é bonito, né? Quando a gente passa, sobrepõe a borda do prato. Esse é um prato que eles falam prato gourmet. Então é um prato bacana, é um prato maior. Você pode exercer sua liberdade de desenhar o que quiser. O porquê que eu estou fazendo essa técnica? Essa técnica é possível você pintar de vermelho quando você já tem o amarelo, que é o mixing yellow, o amarelo já queimado. Porque esse amarelo mixing com vermelhos, esses vermelhos mesmo mais vibrantes, eles são incompatíveis nessa mesma queima. Então, por isso dessa técnica de você pintar o amarelo, esbater, queimar e agora ter a liberdade de tirar, quando formos pintar, o brilho do amarelo no vermelho sem alterar a queima. Porque quando queima amarelo com vermelho, fica muito feio. Tá tudo errado, não fica legal. Para vocês verem essa técnica específica que é a sobreposição do amarelo com os vermelhos. Só assim, com essa queima, é possível essa técnica, tá? Então, vou fazer coisa aqui e vou realçar mais os hibiscos. Então, eu vou fazer um bem bonito aqui, bem grandão. Vou procurar fazer mais umas folhas aqui. Folha é um exercício muito importante. Folha o tempo todo é um dos exercícios mais importantes que a gente tem na pintura em porcelana, assim como outros também, né? Então a gente... é bacana a gente criar bastante folha e exercitar. Vou colocar aqui que eu acho muito bonito. Tá vendo, gente? Aqui é um modelo e eu já modifiquei ele todo. E é bom, né? Pra gente não ter que ficar copiando. Então, ó, aqui serviu pra mim de inspiração, né? Agora a gente faz do jeito da gente. Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse um meio hibisco. Eu gosto muito disso no prato, olha, meia flor, meia folha também, ó. Fica muito bonito. Vou aumentar aqui, ó. Olha como que é fácil limpar. Entendeu? Passei o alquinho com paninho ou com papel toalha e vim consertando a folha, tá? Aqui eu não fiz nem os vincos dela, não. Mas pode ser feito. Se você precisar de um direcionamento maior, você pode fazer os filetinhos das flores e das folhas. Eu vou diminuir essa folha aqui, fazer ela menorzinha para ficar mais delicada, que eu acho que vai ficar mais interessante aqui, ó. E ela é uma folha dobradinha.
Vocês devem ter visto aqui, tá? Então, bem, aí tá pronta o desenho. Lembrando que vocês poderiam ter tirado o risco da mesma forma, e até mesmo tirando o risco, você pode modificar seu desenho. Você pode pegar o risco, sobrepor, né? Eu vou colocar essa folha aqui, eu vou colocar isso aqui. Então também te dá a mesma liberdade do desenho livre. E aqui então tá desenhada a composição que eu escolhi para a nossa técnica de hoje. Nós vamos começar empastando as tintas. É fundamental uma tinta bem empastada, no ponto certo. E existem duas formas de empastar essa tinta. No caso aqui, eu escolhi o óleo mole. Gente, sabe o que é óleo mole? É o óleo mineral que a gente compra em farmácia. Porque o óleo mole comprado em lugares específicos é muito caro e a gente gasta muito óleo mole. Por que a gente gasta muito? Tanto para empastar a tinta, quanto também para limpar e condicionar o pincel. O pincel, que é, diga-se de passagem, é um pincel de pelo de Marta, macinho, e ele é específico para pintura em porcelana, né? Temos o que a gente chama de amarradinho, que ele é amarradinho, ele é feito quase que manual, esse pincel, e pelo de Marta. E temos o chanfrado não, o chato. Então ele também é de pelo de Marta e a gente condiciona, por isso que eu falo que a gente gasta muito. Porque a gente limpa o pincel, hidrata o pincel, condiciona o pincel e tira o excesso na hora da pintura. Não pode ter excesso de óleo, momento algum na hora que você vai fazer sua pintura. Então aqui eu já empastei algumas tintas. Poderia ter sido com copaíba, mas eu optei fazer com óleo mineral. Tá, a copaíba, a diferença quando você empasta a tinta que vem em pó, a tinta vem em pó, quando você empasta que ela fica mais chapada, então ela iria ficar mais pesada e eu quero uma composição mais leve, mais fluida. Bom, então vamos empastar uma tinta. Sempre você pode fazer sua paleta, você pode empastar as tintas, colocar no recipiente de vidro com tampa, tá? Aqui, ó, todas as tintas empastadas aqui também, só que ela tem que ficar tampada. Olha, essas aqui eu empastei agora mesmo, porque nós vamos utilizar esses tons de vermelho. Essas já estavam prontas, guardadas, tampadas, né? Então, como eu vou precisar de alguns tons aqui também, elas estão aqui, né, pra gente poder usar. Então, nós vamos aprender a empastar uma tinta. Gente, a tinta vem em pó, tá? Não precisa empastar. A tinta vem em pó. Eu uso um azulejo, para poder empastar a tinta. Não precisa ser muita quantidade, mas também não precisa ser muito pouquinho, sabendo que você vai poder guardar a sua tinta aqui, né? Então, tirei tampa, tá? Para não correr o risco de sair. Eu uso conta-gota, qualquer vidrinho que você tiver para utilizar, e você vai de gota em gota, ó, empastar a tinta, lembrando que é fundamental o trabalho bem feito começa aqui, ó, começa na empastação. Se sua tinta tiver mal empastada, seu trabalho não vai ficar bom, tá? Essas tintas eu posso indicar onde comprar, tá? E nós vamos agora empastar a tinta, ó. Por que não é misturar a tinta? É empastar, porque a gente faz esse movimento aqui, ó. Nós estamos diluindo os granulozinhos que ela tem. Toda tinta tem vamos colocar uma areinha, né? E outra, uma observação que eu acho muito bacana. A tinta, os tons de cobre, de violeta, os pinks, os rosas, elas são mais ásperas.
porque na composição delas tem algum processo que leva a ouro, então elas se tornam um pouco mais ásperas para serem empastadas. Então é interessante, olha, ela tem que ficar na consistência de uma pasta de dente, vamos colocar assim, e tá sem brilho ainda tá um pouquinho fosca, então a gente põe mais uma gotinha do óleo mole, volta a empastar, bem empastada, ó. Às vezes a gente fica até com o braço doendo de tanto empastar a tinta, né? Porque isso aqui é empastar uma paleta maior do que essa aqui e a gente até dói os braços. Mas tem que ser, viu, gente? Porque se a tinta estiver mal empastada, no resultado não vai ser bom. Então tá aqui, ó. Juntei com a espatulinha. Essa espatulinha é outra coisa fundamental aqui na pintura. Ela é uma espatulinha de metal e ela não pode ser faca. Ó, não pode ser faca, tá? Ela é molinha, tá vendo? Ela é de aço, é própria para isso. Também indico onde comprar. Diga-se de passagem, eu gosto de indicar todo o material que eu uso para o aluno, tá? Então ela tá bem empastadinha aqui agora, ó. Tá vendo? Firme, na consistência de pasta de dente e com um brilhinho nela. Agora nós vamos começar fazendo folhas. Então vou pegar os verdes aqui, ó, alguns tons de verdes, e vou tirar da paleta e vou colocar. Pode ser no vidro ou um azulejo lisinho, gente, não tem problema. Vou pegar aqui por quê? Para não acontecer o que aconteceu aqui com o amarelo, ó. De tanto colocar pincel com óleo aqui, ele fugiu, ele saiu do ponto. Então esse aqui vai ter que ser arrumado depois. Mas não tem problema, nós vamos usar tons de verde e eu vou pegar também, eu gosto muito dessa cor aqui para dar um pouco, reforçar no caso aqui a luz. Então nós vamos usar os dois tons de verde, tá? Esse é o Olive Green, esse é o verde 114 e esse aqui é o creme 5. E nós vamos começar pincelando. Muito importante, gente, ó, o pincel é hidratadinho, livre de óleo, sequinho, e ele tem que ficar assim, ó, parecendo, tá vendo? Uma navalhinha de corte, ó, tá vendo? O pincel não pode ficar com o pelo todo aberto. O mesmo acontece com esse aqui também, que uma hora nós vamos usar. Então vou aqui, vou hidratar, deixar ele limpinho, ó. Tá? Esse óleo a gente gasta muito, mas eu sempre guardo ele aqui, deixo ele decantar um pouquinho e reaproveito, tá? Que é bacana a gente reaproveitar. Então vamos com as folhinhas. Olha, é muito simples fazer uma folhinha. Outra coisa muito importante, você saber pegar a tinta. Olha, você vem com o pincel, não vem direto com ela aqui. Não, porque você coloca muita tinta e não fica legal. Então você vem com o pincel, trabalhando nesse movimento aqui, ó, ou neste, ó, dois movimentos para serem trabalhados. Com isso você condiciona o suficiente de tinta para fazer a sua pintura. Se você vem aqui e tira aquele tudo, quando chegar aqui, na hora da queima ela frita. Então nós condicionamos a tinta aqui, ó, com o pincel leve, gente, ó, pincel, às vezes eu faço isso, para quê? Para equilibrar o peso da mão. Então, eu trabalho muito assim, para criar mais leveza ainda para pintar. E nós vamos começar fazendo a folhinha. Aqui, como foi queimado, já teve essa queima do amarelo, então costuma ficar mais ásperozinho, que é o normal também, pela colocação da tinta por baixo. Aí uma outra coisa, aqui esse amarelo eu empastei com copaíba e também esbati, tá? Então, olha como que é fácil a pincelada. Tá, só coloquei a cor. Agora eu quero colocar movimentos nessa folha. Então, o que eu vou fazer? Eu quero colocar um pouquinho de sombra aqui também, ó. Vou colocando um pouquinho dessa sombra.
espalhando bem, gente, olha. Bem, limpei o pincel e vou fazer alguns movimentos nessa folha. Tá? Escolhi do lado de cá um movimento. E vou escolher esse verdinho aqui pra gente colocar um pouquinho dele aqui, ó. Detalhes só, detalhes. Aqui eu venho com o pincel, por isso que é importante o pincel estar fechadinho e bem cuidado. Aqui eu venho com o pincel, eu faço o corte da folha. Olha, tá vendo o cortezinho? E vou abrindo ele, olha, para dar claridade, para dar luz. Que aí assim eu estou definindo a folha, olha. Posso colocar um pouquinho de marfim ou outra cor, mas o que é bacana? Eu estou tirando, porque a porcelana é branca, né, gente? Então a gente tira o branco quando você faz. Quando você faz essa técnica aqui, quando tira a tinta, você vai ter o amarelo que foi aplicado de fundo. Então, muito bonito o resultado disso, ó. E aí, pode ser uma folha simplesinha, pode ser uma folha mais elaborada, pode ser, você pode colocar outras. Ah, gosto muito do verde mais claro, então vamos colocar um verdinho mais claro aqui também. E vocês já devem estar observando que o risco que eu fiz no prato é um risco para me dar um direcionamento. Eu não tenho e não posso, nem preciso não posso sair do risco, eu tenho que ficar só aqui dentro. Não, saio para ficar uma composição com movimento, uma composição livre, uma composição mais solta e mais natural. Então não se preocupem. Claro que vocês não vão, vou fazer a folha daqui, eu vou fazer ela até aqui. Não, tem um parâmetro, mas não precisa seguir à risca o desenho que foi feito. Então, mais um motivo, né, de ver que tem uma liberdade muito grande na pintura. Olha, feito uma folhinha. Eu queria colocar nela vou fazer a folha bem detalhada. Eu queria colocar nela uns detalhes no meio aqui. Eu posso optar pela cor, condiciono. Olha como que eu estou condicionando a tinta, porque esse pincel é o filete também de pelo de Marta, e ele deve ser sempre muito cuidado, porque se você coloca ele de molho ou assim, ele estraga rapidinho. Então, condiciono a tinta com o pincel deitado e venho agora com o pincel em pé. E eu costumo apoiar meu dedo para você não ficar com o braço solto, para não pesar. Então eu venho aqui, ó, e busco fazer algum detalhe. Vou buscar um risco aqui, bem levinho, bem delicado, no meio das folhas. Vou fazer pouquinho para não pesar a folha, olha, tá? Bem levinho e bem pouquinho. Olha que bonito que fica o detalhe. Vou puxar até mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Quando eu for fazer o cabinho, que não vai ser agora, mas também uso esse filete. O que é o filete, gente? Filete é um pincel fininho, é um filete 00 que a gente fala, tá? Então, ó, já puxei até um rabinho aqui. Agora eu vou fazer a outra folha. Posso direcionar, eu posso pegar no prato. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando o conforto, aquilo que te dá conforto, comodidade para fazer a pintura, né? Então vou vir aqui com esse verde de novo, que é o Olive Green, que no final eu vou passar para vocês cores usadas, indicar onde comprar, como comprar, todo o material específico, tá? Que eu vou passar para vocês. Eu gosto muito de orientar, sempre orientei meus alunos onde comprar, o que comprar, o que não comprar. Olha, então eu vou passar aqui um verde mais claro para dar um diferencial nessa folha também. Olha, essa aqui pode ficar mais escura
essa pode ficar mais clarinha, né? E isso é bom porque a gente fica bem livre, né? A gente trabalha com muita liberdade na porcelana. Você pode escolher as cores. Aqui tem específico as cores, mas eu quis mudar, então a gente faz isso também, tá? Ó, outra folha. Vou criar aquele risco, né? Aquela formazinha aqui, de novo com filete, ó. Esse aqui eu fiz um lado só, esse aqui eu posso fazer dos dois. E não é necessário, gente. Posso fazer a folha só igual eu fiz, entendeu? Ela já estaria pronta, considerada pronta. Mas eu estou passando detalhes para vocês entenderem todo o processo. Ó. Então já temos 2 folhinhas prontas. Foram feitas essas 2 folhas, essas aqui é o mesmo processo. E eu vou passar para uma flor, que é um hibisco. Então, saí do verde, vim aqui, deixei meu pincel limpinho, isento da outra cor, e agora eu vou começar com o vermelho. Eu gosto de, às vezes, mexer com a tinta, porque sem pasta e tudo, aí é bom dar uma mexidinha e condicionar ela de acordo que facilite a levar o pincel até ele. Olha, carreguei a tinta, né? Pode carregar, mas não é excesso, tá? E aí eu vou vir colocando, deixa eu colocar um pouquinho mais de óleo aqui, que o pincel fica muito seco. Secando aqui. Então agora eu vou colocar a tinta. Na verdade, a gente coloca a tinta e depois disso é que a gente vai dando mais formas. Mas aqui, do mesmo jeito, eu já vou buscando umas pinceladas para direcionar o movimento da pétala, tá? Então, ó, coloquei. Tá vendo como que eu fiz com o pincel? Ó, eu busquei regularidade para ela não ficar totalmente rígida, então buscando movimentos da composição, que é muito importante. É muito importante o movimento, a leveza na pintura, seja ela em qualquer forma de pintura, viu, gente? Olha como que já vai ficando lindo. Só de colocar a tinta já vai ficando maravilhoso. Esse vermelho, esse é um vermelho, qual foi que eu fiz? Foi o vermelho 11, tá? Que depois eu vou explicar para vocês quando eu for indicar o material. Então, colocando aqui, olha, eu já estou passando os movimentos. E vai ficar todo chapado? Não. A gente vai depois dar luz e sombra e colocar mais movimentos nas cores. E não tem direção de se eu estou pintando essa folha primeiro, essa pétala primeiro ou outra. Lembrando que a gente trabalha de fora para dentro sempre. Você nunca faz isso com pincel. Não existe esse movimento na pintura em porcelana, ó. Não existe esse para fora, assim. Entendeu? A não ser numa pintura muito moderna, muito coisa. Mas nesse tipo de pintura aqui não existe esse movimento. É sempre aqui, ó. Olha como que eu tô pegando o pincel, tá? A forma mais para cima, para dar leveza também. Olha que bonito que já vai ficando. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa cor aqui, ó, que eu vou tirar para vocês verem. Um pouquinho dessa cor aqui, que é o Rich Brown, que é um marrom muito bonito e ele fica lindo quando misturado com essa cor aqui. Eu vou dar um peso aqui, ó, no fundo dela. Olha que bonito, olha. Olha, pouquinho, tá vendo? Com a mão bem leve. Ó. Eu
posso pegar esse pincel aqui, né, porque é uma pétala maior, e dar essa leveza nele aqui toda, ó. E pronto, venho aqui com mais um pouquinho desse Hit Brown e vou dar sombras aonde eu quero dar sombra nas pétalas. Vendo? Não precisa ser muito, gente, bem pouco. Aqui vai ser um pouquinho. Como eu escolhi aqui sombra, aqui luz. Então vou escolher aqui sombra, ó, e aqui em cima luz, né? Vou colocar um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho. Também até para separar as pétalas. Tá? Fiz isso, venho aqui, coloco o óleo, limpo bem o pincel. Pode ser esse, pode ser o outro. Às vezes eu trabalho com um pincel só. Entendeu? Não tem que ter 500 pincéis, é claro, mais largo, mais fino e tudo. Mas não, eu preciso para fazer isso aqui 5 pincéis. Não, um só é o suficiente. Um só é o suficiente. Eu vou limpar bem e o vermelho é, ó, vermelho é resistente para sair, tá? A gente limpa. Eu limpo assim porque é um hábito já meu. Mas você pode pegar o pincel e fazer isso aqui com paninho, tá? Aí a gente vai tirar agora um pouco de luz e movimento também. Virar o papel toalha aqui. Aí eu venho aqui. A luz vai sair do próprio fundo do prato. E aí eu gosto de deixar essas ranhuras. Aqui é momento de deixar ranhuras, porque o hibisco ele tem aquelas ranhuras, então fica muito bonito quando você faz isso. E isso também, gente, lembrando que a primeira queima, nós vamos ter outra queima, às vezes, de acordo com o que você quer, você pode dá mais queimas, entendeu? 3 queimas, às vezes uma só é suficiente, de acordo com o que você quer atingir no seu trabalho, né? Essa aqui é interessante ter mais de uma queima. Já tá dando um movimento, ó. Eu volto, limpo o pincel, tá? Eu limpo assim, tem aluna minha que tem nervoso. Então pega e faz isso. Eu não, eu já acostumei, eu limpo assim. E a gente também vai adquirindo os trejeitos da gente, né? Eu busquei ranhuras e estou tirando aqui uma outra coisa muito boa para a gente fazer alguns detalhes. É o borrachão. Esse borrachão, ele não é para desmanchar o desenho nem nada, ele é para criar às vezes, ó, uma forma. Tá vendo, ó? Você fez isso aqui, ó, tá vendo? Aqui também, em vez de fazer com coisa, eu poderia ter feito com ele aqui, ó. Olha como fica bonito, tá? Então a gente pode usar o borrachão para fazer isso aqui, tá? Fica muito interessante, tá? Só que eu volto com o pincel. Tem gente que não liga, mas eu não gosto muito da marca do borrachão aparente, não. Eu venho sempre, tiro um pouquinho para dar, né? Para não ficar marcado demais, ficar mais leve, mais sutil. Aí eu vou tirando e dando esse movimento, ó. Ao mesmo passo que eu estou tirando um pouco a tinta, tirando no sentido de dar luz para a composição, para o desenho. Então, ao mesmo tempo que eu estou tirando, eu estou criando forma de movimento nela. Aí vai falar, na queima o vermelho fica muito clarinho.
Por isso que é bacana a gente fazer uma segunda queima, tá? É muito interessante a gente ter essa segunda queima. Aqui eu vou tirar um pouco só, vou deixar ela mais escura, mas eu vou tirar aqui no centro, ó. Eu vou criar um movimento aqui no centro dela. Viu que eu tirei bastante aqui, vou deixar só o amarelinho do fundo, olha. Por que eu fiz esse movimento? A forma do hibisco, né? E aí vem o pistilo aqui, então ela tem esse fundinho aqui. Limpando sempre o pincel, né, gente? Tá vendo? Toda hora eu vou lá, limpo um pincel, limpo o pincel, tá? Pra atingir o resultado que eu quero. Ótimo. Muito bonito. Aqui eu vou corrigir um pouquinho. Eu achei que ela ficou um pouquinho fora. E pode ser limpado com cotonetezinho também, entendeu? Eu achei que ela foi pra demais aqui. Então a gente vai colocar ela mesmo um pouquinho. Vou tirar um pouquinho mais aqui também desse claro, que eu acho que vai ficar bem bacana. E outra, né? A gente vai olhando, observando e vai melhorando. Ó, eu posso melhorar aqui, eu posso sobrepor essa pétala aqui um pouquinho mais, sem deixar muito marcado. A gente vai observando. É fundamental essa observação, né? Para você ver se está ficando bom, se você está gostando, se pode mexer mais. Eu achei que ele ficou mais leve, mais harmonioso. Com essas pinceladas aqui, ele ficou mais harmonioso. O que eu gosto muito de fazer? Muito. Eu acho que fica muito bonito. Quando você pega o filete, tá? Eu vou pegar um pouquinho desse pink aqui, misturar um pouquinho com o vermelho. Bem pouquinho. Uma misturinha aqui. Tá? Eles são compatíveis, tá? Fica bonito essa mistura. E cria uma textura bonita no seu trabalho. Então você vem fazendo essas texturinhas aqui, ó. Bem levinho, busca mais. Posso até botar um pouquinho desse violeta também, né? Que depois eu vou explicar para vocês as tintas que eu estou usando, tá? Olha, deitei o pincel, condicionei a tinta. Aí eu venho com esse filete e tô dando algumas ranhuras, aquelas nervurinhas que tem, né? Na maçã tem, que é bacana. A gente poderia ter colocado uma maçã aqui também, viu, gente? De repente, porque ela tem esse mesmo processo. As frutas vermelhas têm o mesmo processo, que fica interessante essa técnica de esbater o fundo e depois sobrepor as tintas vermelhas. Olha, eu passei e vim com o pincel de novo bem de levinho, para não ficar muito marcado também. Ah, tem gente que gosta mais marcado. Pode ser. Isso aí é de acordo com cada um. Eu gosto dele mais fluido, mais leve. Venho aqui de novo e vou direcionando, olha. Eu tô pegando, até aproveitando a cor escura aqui do fundo do hibisco e tô puxando ela, tá vendo? Olha, na direção aqui da pétala de cima, né? Buscando essas ranhurazinhas nele, tá?
Poderia ser sem ranhuras também, gente. Ele fica bonito do mesmo jeito, mas eu gosto dos detalhes. Eu acho que a gente tem que procurar observar, e sempre observando. Olha, eu posso melhorar aqui ou eu posso melhorar ali, e observando e buscando detalhes, né? Para criar um diferencial da sua pintura, né? Tá? Agora eu vou fazer o pistilo. O que eu gosto de fazer o pistilo? Eu vou tirar, claro, aqui com o próprio borrachão. Esse borrachão também, gente, é específico para pintura em porcelana, tá? Vou indicar também a vocês. Bom, tirei o pistilo. Não preciso colocar nada porque tem um amarelo no fundo, mas eu gosto de colocar um verdinho bem levinho aqui, ó. Tem uma outra coisa também que é fundamental, que eu acho que faz uma diferença muito grande. Vou mostrar para vocês agora. Vou terminar o pistilinho aqui, ó. O que é? Eu fiz o pistilo, né? Então, eu comecei ele aqui, lá do fundinho. O que eu gosto de fazer? Eu venho com o pincel de novo e é como se eu colocasse o pistilo lá dentro da folha. Eu venho aqui e faço isso, ó. Aí ele tá lá dentro, ele não tá por fora. Porque quando você não faz isso, às vezes dá a impressão de que o pistilo tá lá de fora. Entendeu? Parece que ele não tá legal aqui na frente, ó. Então tá aqui um disco. Tá aqui uma flor de disco. Eu fiz esse disco, né? Tem mais aqui alguns que vão ser feitos desse mesmo processo. Então, tá. Eu vou e qualquer dúvida também depois nós podemos, né? E eu vou respondendo as dúvidas. Agora eu vou fazer uma uvinha aqui, o cachinho de uva. O que eu vou fazer? Eu gosto de sobreposição. Pode ser feita e deve ser feita. Não é que seja obrigatório, mas eu gosto. Eu vou passar um azul na uva, vou definir as uvinhas e depois na segunda queima eu vou vir com violeta ou com um rosado, mas até então eu vou passar um pouquinho, mas é muito leve, de azul, ó, bem pouquinho, porque assim eu vou dar chance de mudar de cor aqui na segunda queima, de colocar um mais escuro, um roxo. Então é muito interessante a gente fazer isso. Às vezes a gente adquire nessas várias queimas o processo que a gente quer, o resultado que a gente quer, tá? Então vou colocar aqui, ó, também bem um pouquinho, bem levinho. Eu gosto de fazer assim, eu venho, tá aqui, eu tô enxergando o desenho, né? Eu venho, passo a tinta toda, tá vendo, ó? Pode ser feito igual eu estava fazendo, frutinha por frutinha, mas no caso da uva, eu gosto de fazer isso. Aí agora eu venho tirando ligeiramente a formazinha dela. Como é um fundo que eu quero dar aqui para adquirir resultados na segunda queima, então eu tenho que me preocupar em deixar o formato da uva já. Porque depois de queimado não tem como mudar o formato da uva, tá? Tudo aqui depois de queimado tem como você sobrepor cores, valorizando a sua pintura, mas não para mudar o formato de qualquer coisa aqui, que a queima é para sempre, gente. A queima é para sempre. Então, olha, eu só criei
ligeiramente o formatinho da uva. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, já vou evidenciar aquele brilhinho que a uva tem para dar aquele volume, né? Então já vou evidenciar aqui porque também não tem como tirar depois da queima, tá? Vou virar o prato aqui um minutinho, só para tirar aqui as marquinhas. E o que eu gosto de fazer? Entra o borrachão novamente. Então, dei ligeiramente o formato da uva e vou tirar aqui, ó, eu escolhi o lado de cá, não, vou escolher o lado de cá, aqui, é porque eu acho bacana, porque como tá aqui pra cá, a incidência de luz daqui é maior, pra cá que vai ter mais desenho, vai ser menor. Então eu vou escolher esse lado de cá. E viu como que bacana? Não quero, não quero aqui, eu venho cá, passo o pincel limpo. Eu errei, ficou feio. Gente, eu venho com paninho, com álcool, limpo tudo e faço tudo de novo. Ela só não muda mais a partir da queima. Mas, não gostei disso aqui, eu venho, limpo tudo e faço outro. Tá? Pronto. Vou colocar. Tirei e evidenciei mais a luz da uvinha. Aqui pode ser um pouquinho, né? Aqui pouquinho também. Aí eu fiz isso. Não tem problema, eu posso deixar a marca do borrachão, mas eu gosto de dar leveza aqui, ó. Tirei um pouquinho, ó, tá vendo? Da marca do borrachão. E agora vai para outra queima. Depois que eu fizer todo esse processo aqui, né? Esse mesmo processo nessa uva, esse mesmo processo aqui que eu fiz do hibisco aqui e as folhinhas, eu vou para uma queima. Na próxima queima, eu vou explicar para vocês como que é a sobreposição das cores.
finalizado a primeira pintura, né, gente, que vai ter uma queima agora, e depois eu vou evidenciar as uvas, né, colocando violeta, vou fazer algumas sombras aqui para não ficar tudo tão amarelo, não que fique feio, mas vai dar mais harmonia. E por hoje é só.